Olá, graça e paz, meu irmão e minha irmã. Tudo bem com vocês? Espero que sim, do fundo, mas do fundo do meu coração. Estamos aqui para mais um encontro semanal Reflexões Bíblicas, uma inspiração com a Palavra de Deus. Para vocês que estarão acessando posteriormente, não sei exatamente o dia, o horário, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu creio em nome de Jesus que a sua vida já está sendo abençoada. Rapidamente, a minha recomendação: tem em mãos bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia, tão importante quanto a sua leitura diariamente, nos traz refrigério para a alma, sabedoria, sobretudo nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e a esperança. O tema de hoje em Reflexões Bíblicas, uma inspiração com a Palavra de Deus, versículos sobre encontro com Deus, mensagens bíblicas de esperança. Deus, na pessoa de Jesus Cristo, veio ao mundo ao encontro do ser humano. Enquanto as muitas religiões pregam que cabe às pessoas irem ao encontro da divindade, em latim, religare, o Deus da Bíblia age diferente. É Ele que vem ao encontro do seu povo. Parece loucura, não é? O Deus soberano vindo ao encontro de criaturas tão pequenas e falhas. Impensável, mas sim, veja como a glória de Deus é totalmente diferente. Primeiro, Deus vem encontrar-nos desde o princípio. Em Gênesis 3, versículo 8 diz: ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Desde Gênesis vemos que o encontro com Deus foi um costume iniciado por Ele mesmo. Provavelmente todos os dias, no final do dia, ao pôr do sol, Deus costumava encontrar-se com Adão e Eva. O jardim do Éden era um lugar lindo e empolgante. Possivelmente o homem partilhava com Deus o que tinha feito no seu dia, as novidades das suas descobertas, criações, motivações. Também ouvia os ensinos e conselhos do Senhor, tal como um pai amoroso num passeio em família. Mas com a queda, por causa da desobediência, o homem foi separado de Deus. Os encontros já não eram constantes. O pecado já tinha se instalado no coração do homem. Mas eu gostaria de corroborar ainda mais com a compreensão de Gênesis 3, versículo 8. Destaco aqui a voz do Senhor Deus que passeava no jardim. O medo os dominou imediatamente. A aproximação do juiz os assustou e, ainda assim, Deus veio de uma maneira pavorosa apenas para as consciências culpadas. Ele veio na viração do dia, não à noite, quando todos os medos são 2 vezes mais assustadores, tampouco no calor do dia, pois ele não veio no calor de sua fúria. Qual foi o efeito e a evidência no medo deles? Eles se esconderam da presença do Senhor Deus. Que triste mudança! Deus havia se tornado um terror para eles. O pecado estava diante deles. Suas folhas de figueira falharam com eles e não cumpririam seu propósito. Sabendo que eram culpados, Adão e Eva não ousaram encarar um tribunal. Ocultaram-se e fugiram da justiça. Vemos a falsidade do tentador. Ele prometeu que Adão e Eva estariam a salvo, mas agora eles não poderiam pensar o mesmo. O diabo lhe prometeu que eles teriam conhecimento, mas agora eles se viam perdidos e não sabiam onde se esconder. O tentador lhe prometeu que eles seriam como deuses, grandiosos, ousados e destemidos, mas eles eram como criminosos descobertos. É uma tolice da parte dos pecadores pensar que é possível ou desejável esconder-se de Deus. Segundo, Deus veio ao encontro das famílias da terra. No capítulo 12 de Gênesis,
vemos que Deus escolheu um homem e lhe fez promessas. O objetivo do seu plano era abençoar todas as famílias da terra. Em Gênesis 12, versículo 3, a palavra diz: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. O livro de Gênesis nos conta a extraordinária história de um homem chamado Abrão. Deus, em sua infinita graça, escolheu Abrão e fez-lhe promessas incríveis. Ele o transformaria em uma grande nação, abençoaria aqueles que o abençoassem e amaldiçoaria aqueles que amaldiçoassem. Deus é surpreendentemente fiel. Ele fez uma promessa e mesmo com as inúmeras falhas humanas e os desafios, ele a cumpriu. Em Gálatas 3, versículo 16, a promessa feita a Abrão é esclarecida e ampliada. O descendente prometido não é apenas a descendência física de Abrão, como um povo formado, conhecido como Israel, mas especificamente Jesus Cristo. Jesus nasceu como descendente de Abraão e é o cumprimento da promessa de Deus. Jesus é a bênção que Abrão recebeu para abençoar o mundo. Através de Jesus, a salvação é estendida a todos nós. Esse é o poder da promessa de Deus. Ela supera o tempo, as barreiras culturais e as fronteiras geográficas. Mas qual deve ser nossa resposta a essa incrível fidelidade e ao dom da salvação? Em primeiro lugar, devemos receber essa salvação com gratidão e humildade, reconhecendo que é um presente imerecido. Devemos também compartilhar essa boa nova com outros, para que todas as tribos, línguas, raças e nações possam ser abençoadas. Somos chamados a ser embaixadores da graça, estendendo as mãos e os corações a todos, sem distinção. A maravilhosa verdade é que, através de Jesus, a promessa feita a Abrão se estende a nós. Somos convidados a entrar nessa história de bênção e redenção. E à medida que abençoamos os outros com o amor e a mensagem de Jesus, cumprimos a promessa de Deus a Abrão. Através dele, todas as famílias da terra são abençoadas. Deus nos chamou para ser parte de sua grandiosa história de amor e redenção. A promessa feita a Abrão é uma promessa feita a todos nós. Então, que possamos responder a esse chamado com alegria e determinação, vivendo vidas que refletem a graça e o amor de Deus a todos os povos. Por fim, apesar de a humanidade ter escolhido seguir o seu rumo distante da presença de Deus, Ele vem ao nosso encontro pela sua bondade. Prometeu esperança para todas as famílias, começando por Abraão e seus descendentes. Terceiro, Deus veio libertar o seu povo da escravidão. Em Êxodo 5, versículo 3.a, a palavra diz: eles insistiram, o Deus dos Hebreus veio ao nosso encontro. Passaram muitos anos e os descendentes de Abraão foram para o Egito. Lá viveram durante 430 anos e foram escravizados. Mas Deus viu a sua opressão e veio ao seu socorro. Conforme Êxodo 3, versículos 7 a 9, enviou a Moisés e Arão para falar com o faraó do Egito. Eles insistiram pela liberdade do povo. O seu maior argumento era que Deus tinha vindo ao encontro do seu povo. A aproximação de Deus trouxe liberdade ao povo de Israel e impactou o Egito descrente. O braço forte do faraó, que mantinha o povo na escravidão, não se manteve vigoroso para sempre. Ele e todo o Egito tiveram de se dobrar, sendo quebrantado pelo braço do Todo-Poderoso Deus, o Senhor Jeová. As 10 pragas e o milagre no Mar Vermelho eram sinais de que a companhia de Deus fez toda a diferença entre os egípcios e os descendentes de Abraão. Deus provou que se estiver no meio do seu povo, eles vão gozar de libertação e paz. Assim também acontece nos dias de hoje. O Senhor Jeová
te liberta e te livra do mal. Quarto, Deus oferece a possibilidade para o encontro. Deus andou no meio do povo, ora como coluna de fogo durante as noites frias, ora como nuvem durante os dias quentes no deserto. Referência Êxodo 13, versículo 22. A presença de Deus na tenda do encontro, conforme Êxodo 33, versículo 7, também era uma realidade acessível aos que desejavam encontrar-se com Deus. Em Êxodo 33, versículo 7, a palavra diz: Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Ele a chamava tenda do encontro. Quem quisesse consultar a Deus ia à tenda, fora do acampamento. Posteriormente, através da lei e dos profetas, Deus revelou-se inúmeras possibilidades de aproximação. De fato, Ele nunca fechou a porta aos piedosos. O Senhor nunca se escondeu de quem o buscasse de coração. No livro do profeta Jeremias, capítulo 29, versículos 13 a 14.a, diz: Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Versão NVT. A decisão de muitos na história foi rejeitá-lo, infelizmente, dando lugar ao pecado nos seus corações. Assim, sendo senhores de si mesmos, se tornavam cada vez mais distantes do Senhor. Por outro lado, vários homens e mulheres fiéis buscaram-no e foram transformados pelo relacionamento de proximidade com Deus. Veja alguns exemplos no Antigo Testamento. Noé, homem justo e bom, que andava com Deus. Abraão, o pai na fé, que peregrinava na companhia do Senhor. Moisés, que falava com Deus como alguém fala ao seu amigo. Josué, o servo aprendiz e vitorioso guerreiro. Ana, a estéril mãe de filhos. Samuel, o menino e profeta que ouviu a voz de Deus. Elias, o profeta que não morreu. Eliseu, o profeta que fez inúmeros milagres pelo poder de Deus. Ruth, a estrangeira que entrou para a linhagem real. Davi, o pequeno pastor e rei, achado como homem segundo o coração de Deus. Jeremias, o profeta de fé e lágrimas que mantinha sua esperança em Deus. Sadraque, Mesaque e Abdenego, amigos que andaram com Deus na fornalha de fogo. Isaías, o profeta evangelista que proclamou diversas vezes a vinda de Cristo. Quinto, o encontro perfeito. Apesar de muitos encontros esporádicos, Deus desejava habitar no meio de seu povo continuamente. Este era o plano de Deus desde a eternidade, ter comunhão constante com os que o buscam. Por isso, Ele próprio viria ao encontro da humanidade na pessoa de Jesus Cristo. Natal de Jesus. No livro do profeta Isaías, capítulo 9, versículo 6, a palavra diz: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. O nascimento de Jesus foi um marco na história da humanidade. O tempo dos homens foi dividido em antes e depois da primeira vinda ao mundo. Jesus é o Pai da eternidade, sem princípio ou fim, entrou na história em determinado tempo para tornar possível a comunhão plena com Deus. O Salvador da humanidade é 100% Deus e 100% homem, incompreensível em simplicidade e amor. Baixando ao nosso nível, tornou-se humano para falar a mesma língua dos homens. Jesus, palavra encarnada. Em João 1, versículo 14, a palavra diz: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Deus, amigo e presente, vem ao nosso encontro através de sua palavra. Jesus é a mensagem principal de paz e esperança do cristianismo. Ele trouxe boas notícias e o real sentido para as nossas vidas. Ele é a palavra viva de Deus
que se projetou ao mundo trazendo glória, significado e vida aos homens de boa vontade. Deus conosco. Em Mateus 1, versículo 23, a palavra diz: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Jesus Cristo é o Deus forte que veio tabernacular conosco, não mais em tendas ou em templos feitos por mãos humanas. O Senhor veio em carne para viver com o seu povo de forma real e simples. Nascido de uma virgem, Jesus é o Deus presente. É também o maior presente que o mundo poderia receber do Pai Celestial. A rejeição do Príncipe da Paz. Deus não força a porta de entrada. Ele não nos obriga a nos encontrarmos com Ele. Com toda a bondade e paciência, Cristo ainda se sujeitou à possibilidade de ser rejeitado. Muitos não aceitaram seu convite amoroso. Em João 1, versículos 11 a 13, a palavra diz: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Como sabemos, muitos religiosos e pessoas dedicadas à fé tiveram a oportunidade de encontrar-se com Cristo, mas não o fizeram. Ainda hoje essa história se repete. Muitos agem e pensam ser filhos, mas são apenas criaturas de Deus. Somente aqueles que recebem a Cristo verdadeiramente e a sua palavra recebem também o poder de serem filhos do Altíssimo Deus. Jesus virá ao nosso encontro outra vez. Sim, Jesus veio uma primeira vez para nos dar vida através da sua morte. Depois dessa obra maravilhosa de amor, entrega e resgate, Jesus voltou para a glória, mas Ele não desistiu de estar em nossa companhia. Ele foi para nos preparar lugar junto dele eternamente. A vontade do eterno Deus Trino é estar para sempre junto dos seus amados. Enquanto isso, aguardamos o cumprimento da promessa de que virá para nos levar para Ele. Jesus Cristo virá outra vez aqui para nos buscar. Contudo, não nos deixou órfãos neste tempo. Em João 14, versículos 16 a 18, a palavra diz: e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês e estará com vocês. Não deixarei que fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês. Através do seu Espírito Santo, Deus continua presente conosco e ficará para sempre até que Cristo volte. Deus continua querendo manter sua visitação e presença conosco. Em 1 João capítulo 5, versículo 20, a palavra diz: e sabendo que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos ao Deus verdadeiro, agora vivemos em comunhão com o Deus verdadeiro, porque vivemos em comunhão com seu Filho Jesus Cristo. Ele é o Deus verdadeiro e é a vida eterna. E eu encerro Reflexões Bíblicas, uma inspiração com a palavra de Deus, com esta mensagem: tenha um encontro com Deus. Contrariamente ao que muitos pensam, que são os homens que, primeiro, vão ao encontro de Deus, na Bíblia vemos que a história é diferente. É o próprio Deus que vem ao encontro do seu povo. A iniciativa é sempre dele. Cabe a nós respondermos humildemente ao seu convite da graça. E eu lhe faço uma pergunta: e você aceitaria encontrar-se com Jesus hoje? Reflita. Receba essa palavra em nome de Jesus. Oremos. Pai amado, bendito, Senhor, meu Deus e meu Pai Jesus Cristo, amado Mestre, muito obrigado, Pai,
por nos conceder a oportunidade de estarmos aqui estudando, meditando, nos entregando, nos arrependendo dos nossos erros e pecados, partilhando das boas novas, agradecendo por todos os dias a sua fidelidade em cumprir suas promessas em nossas vidas, desde os dias de Abraão até hoje. Pedimos para que essa percepção da fidelidade nos motive a viver ainda mais, para que honre a Ti, Senhor, e que venhamos a refletir Seu amor e graça imerecida sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço e enalteço para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Não hesite, compartilhe, deixe seu like, seu comentário, se inscreve em nosso canal, ative as notificações, nos recomendem, compartilhe ao máximo. Até o próximo encontro, para a glória do Senhor.